Meus pais sempre contaram para todo mundo que tinham trigêmeas, mas na verdade me mantinham escondida no porão como uma quarta filha reserva, pronta para doar o que fosse preciso, caso alguma das três precisasse. Vivi 13 anos vendo minhas irmãs idênticas crescerem pelas câmeras de segurança, enquanto minha mãe vinha tirar meu sangue para fazer testes de compatibilidade. Quando decidiram que iam tirar meu rim para salvar uma das minhas irmãs, foram justamente as trigêmeas que me ajudaram a fugir. Arrombaram a janela do quarto delas no meio da madrugada, e assim, acabaram mostrando aos vizinhos que, enquanto nossos pais recebiam milhões em seguro por trigêmeas, escondiam uma quarta filha no porão, como se eu fosse só um estoque de órgãos. Todo mundo achava que eles tinham só 3 filhas. Eu era a quarta, mantida em segredo caso algo desse errado com as outras. Passei a infância no porão, assistindo a vida das minhas irmãs pelas telas. À noite, quando tudo ficava em silêncio, elas desciam escondidas para me trazer comida e dividir comigo o que aprendiam na escola. No nosso aniversário de 13 anos, enquanto elas ganhavam bolo lá em cima, trouxeram uma vela para mim. Faz um pedido para sair daqui, sussurraram. Mas como fugir quando oficialmente você nem existe? Desde o dia em que voltamos do hospital, o porão virou meu mundo. Minhas irmãs ganharam certidão de nascimento. Eu, um quarto minúsculo com um colchão velho. Minha mãe foi direta. O seguro só cobre 3 bebês. 4 seria demais para nós. Mas a gente te mantém aqui embaixo só por precaução. Precaução de quê? Eu não fazia ideia. Passei a infância vendo minhas irmãs crescerem num monitor que vivia falhando. Primeiro passo, primeiras palavras, primeiro dia de aula. No visor, cada uma tinha um nome. Lily, Eva e Olivia, cada uma na sua câmera. Eu não tinha câmera nem nome. Quando minha mãe lembrava de mim, era só reserva. Os papéis do seguro ficavam guardados numa caixa trancada ao lado da minha cama. Aprendi a ler com aqueles documentos. Cobertura máxima para trigêmeas. 2,8 milhões de dólares. Para quadrigêmeas, quase nada. No meio da papelada, outro detalhe que me dava arrepios. Sangue. O negativo, doadora universal, total compatibilidade com minhas irmãs. Descobriram minha existência por acaso, quando tínhamos 5 anos. Estavam brincando de esconde-esconde quando Eva achou a porta do porão. 3 carinhas idênticas me encararam pelo vão. Você é nosso fantasma? Lily cochichou. À noite, voltaram. E depois disso, todo dia. Esperavam até nossos pais capotarem de sono. Depois desciam com o que conseguiam salvar do jantar. Olivia me ajudou a ler. Eva me ensinou matemática. Lily levava seus desenhos e colava nas minhas paredes. Por que você não mora lá em cima? Perguntavam. Porque sou a de emergência, repetia eu. Só porque ouvi aquilo tantas vezes. Ninguém entendia, nem eu. Até Olivia adoecer. Tinha 8 anos quando descobriram que os rins dela estavam falhando. Vi tudo pelo monitor. Meus pais andando de um lado para o outro. A gente tem opções, disse minha mãe. Fomos espertos. Estamos preparados. Naquela noite, minhas irmãs não desceram. Assisti, pelo visor, elas abraçadas, chorando. No dia seguinte, meu pai apareceu no porão com um kit médico. Só uns exames de rotina, disse. A agulha doeu. Encheram tubo após tubo. 6 no total. Depois checaram olhos, reflexos, apertaram minha barriga bem onde ficam os rins. Perfeita, murmurou ele satisfeito. Absolutamente perfeita. Olivia melhorou com remédios, mas daí em diante começaram a trancar a porta do porão por fora. Minhas irmãs passaram a deixar bilhetes por debaixo da porta. Estamos procurando um jeito. Não vamos deixar te machucarem. Você é nossa irmã. Não peça de reposição. O tempo passou ali dentro. Eu me exercitava, cuidava da saúde, porque precisava manter as peças em bom estado. Estudava por livros velhos que elas traziam escondidas. Assistia minhas irmãs indo à escola, fazendo amigos, vivendo. Todo aniversário era igual. 3 velas acesas lá em cima e uma solitária aqui embaixo, sempre fazendo o mesmo pedido. Quando completamos 12 anos, Eva quebrou o braço feio, o osso atravessou a pele. No monitor, vi meus pais trocando olhares. Meu pai foi direto na chave do porão. Não, sussurrei sozinha. Por favor, não. Mas o braço da Eva sarou certinho, e a chave continuou no bolso dele. O pior não era a solidão, comer resto ou dormir no chão duro. O mais doloroso era saber que eu só estava ali como reserva, um estoque ambulante de órgãos, esperando a hora de ser usada. E aí, na hora, eu fiquei ali vendo se eu escutava, né, mais alguma coisa. Só que aí eu acho que elas perceberam que o telefone tava ligado. E aí elas falaram, tentaram me chamar pra ver, né, só pra saber se eu tava ouvindo. E eu fiquei calada, fingindo que não tinha ouvido nada. E aí desligaram e eu fingi realmente que não ouvi nada. Daí eu mandei uma mensagem pro meu namorado pedindo pra que ele fosse até a minha casa, que eu queria conversar com ele. E ele foi. Quando ele chegou lá, eu questionei ele, perguntei se tava acontecendo alguma coisa entre ele e essa minha amiga. E foi aí que ele falou assim, vou te mostrar uma coisa. E daí ele me mostrou. Quando ele virou o celular pra mim, ela tinha acabado de mandar uma mensagem pra ele. E tinha várias e várias mensagens que ela mandava pra ele e ele não respondia.
E eu perguntei pra ele por que que ele não tinha me contado aquilo antes. E ele falou que tinha medo de me contar, porque todas as vezes em que ele tentou falar sobre ela comigo, eu dava patada nele. Eu ficava falando pra ele parar de falar dela, que eu não queria ouvir. E ele tinha medo que ele me falasse e eu, tipo assim, terminasse com ele pra continuar a amizade com ela. E eu falei pra ele, tá, mas agora você tinha uma prova, né, que eram as mensagens que ela tava te mandando. E ele falou, pediu desculpas, disse que sabia, mas ele ficava nervoso e não sabia como me contar. Gente, tudo bem, ele pode ter errado um pouquinho de não ter me contado, mas eu super acreditei nele porque eu ouvi ela falar no telefone que ela mandava mensagem pra ele e ele não respondia. Então eu entendi que realmente ele não dava essa confiança que ela tava querendo. E aí na hora que ela tinha mandado mensagem, né, e também não tinha respondido, eu fui e peguei o celular dele e mandei um áudio falando pra ela. Por que que ela tava mandando mensagem pra ele? Na hora, ela escutou o áudio, né? Dá pra ver o azulzinho. E aí ela só ficou um tempo sem responder, e depois ela retornou falando que ela tava precisando falar com ele sobre um assunto, que ela ia pedir uns conselhos. É porque ele também tem uma questão da profissão dele, que ele ajuda outras pessoas, né? Então ela se queria pedir uns conselhos dele com relação a isso. Aí vocês vão perguntar, mas como é que ela tinha o número dele? Então, desde que a gente começou a namorar, e sempre foi assim, a gente tinha um grupo no WhatsApp, onde nesse grupo ficava eu, ela e elas duas, entrou ele e tinha mais uns amigos. Então, tipo assim, era um grupão com várias pessoas que normalmente a gente marcava pra sair juntas. Então, foi dali que provavelmente ela pegou o número dele. Enfim, ele não tinha o número dela registrado assim no celular dele, mas eu sabia que era dela. E aí eu entendi, falei pra ela que ela não precisava ficar mentindo pra mim, que eu já sabia o que estava acontecendo e que eu tinha ouvido o que elas duas tinham falado. E vocês acreditam que depois desse dia elas não vieram falar comigo? Em nenhum momento elas vieram atrás de mim. Elas não vieram. Minha amiga esqueceu de desligar o telefone em um momento que ela estava numa ligação comigo. E foi aí que eu descobri o tipo de pessoa que ela realmente era. Essa minha amiga, ela era minha amiga assim de infância. Mas para vocês entenderem melhor, eu cresci junto com ela, nós duas, e quando nós estávamos no ensino médio, a gente conheceu uma outra pessoa e nós viramos um trio de amigas. Mas essa em específico eu já conheci ela desde quando era criança, assim. E desde que a outra entrou, que nós viramos um trio, a gente foi fazendo tudo juntas. E mesmo depois de adultas, aonde cada uma entrou pra uma faculdade diferente, a gente continuou mantendo amizade, continuou mantendo contato, continuou, sabe, naquela amizade super forte? Pois bem, na faculdade eu conheci o meu namorado. Comecei a me relacionar com ele, era um cara assim super bacana, me tratava muito bem. E ele tinha um ponto positivo, digamos assim, que ele tinha uma condição financeira muito boa. Então, com muita frequência, ele me levava para restaurantes caros, ele me dava presentes muito bons, ele fazia questão de me dar dinheiro, mesmo às vezes eu não querendo aceitar, mas ele fazia questão de me dar. Então, assim, ele era o cara perfeito. Além de, claro, ter esse detalhe, ele também era muito bonito, era muito inteligente, era muito educado. Então, realmente era o cara que você podia olhar e falar: nossa, que cara perfeito. Ok. Nisso, obviamente, eu apresentei ele pra minha família, apresentei pras minhas amigas, e eles se davam todo mundo muito bem. Até que esse meu namorado, ele começou a implicar com essa minha amiga, a mais antiga. E eu não entendia por quê. Ele falava que ele não gostava do jeito dela, que ele achava que ela não era uma boa amizade pra mim. Só que o que acontece? Eu já conhecia ela há muitos anos, então eu comecei a pensar na minha cabeça que ele ia ser aquele tipo de cara que fica implicando com as amizades, que fica implicando pra fazer você se afastar. Era o que eu pensava, então eu defendia muito ela. E eu sempre falava pra ele: olha, eu não quero que você fique falando da minha amiga, eu não quero que você fique falando sem motivos. Eu simplesmente defendia ela, porque eu conhecia ela a minha vida toda, então pra mim eu confiava nela mais do que tudo. Ok, até que um dia eu tava em casa e nesse dia a gente tinha marcado de sair, nós três, né? Só que nesse dia eu comecei a passar muito mal, comecei a me sentir muito mal, então eu fui, liguei pra elas e falei: olha, eu não vou poder sair, eu tô me sentindo muito mal, mas vão vocês duas, porque a gente tinha marcado de ir no cinema, então eu já tinha comprado ingresso e tal. Eu falei: não, tudo bem, eu perdi o meu, mas vão vocês duas, não tem problema. E aí, nisso, elas foram, tudo. Aí, quando foi no final, acho que do cinema, elas me ligaram pra contar uma situação que não tem nada a ver com a história agora. Uma outra coisa que elas tinham visto lá no cinema. E aí, elas me contando tudo, o telefone tava no Viva Voz e tal, até que a gente foi pra encerrar a ligação. Quando eu me despedi dela, o meu telefone também tava no Viva Voz, porque eu tava fazendo uma outra coisa, eu esperei ela desligar o telefone lá.
E eu acho que ela esperou desligar. Não sei, sei que nenhuma das duas desligou e eu continuei ouvindo a conversa das duas. E foi aí que a minha amiga, aquela que veio depois, virou pra essa minha amiga mais antiga e falou assim: E aí, tu vai mandar mensagem pra ele? Na hora eu já fiquei atenta, porque eu não sabia nem que ela tava falando, conversando com ninguém. E aí a outra foi e falou assim: eu não sei se eu vou mandar, ele não tá me respondendo. E aí a outra menina, né, a mais nova, foi e falou pra ela: Cara, se tu ficar insistindo, eu tenho certeza que ele vai ceder. E a fulana, não vai nem desconfiar. Só que o nome da pessoa que elas falaram depois era de quem? Do meu namorado.